Olá, gente! Tudo bem? Bem-vindas, bem-vindos! E eu tô aqui hoje para falar com vocês de um assunto extremamente importante, que são as lentes esféricas. E antes de começar essa nossa videoaula, eu apenas vou falar uma coisinha para vocês. Prestem atenção, em este ano ativo que estamos vivendo, não se esqueça que a nossa comunicação está sendo pelo mundo virtual, através das lentes, minha gente. Então, tomem cuidado, pois os melhores vestibulares do estado de São Paulo e também do país podem pedir bastante essa questão sobre lente, tá? Sempre eu falo para vocês que o nosso material e o corpo docente é totalmente atualizado, né, gente? Então fiquem espertos e espertas, pois lentes esféricas é um assunto extremamente importante para o êxito de vocês, tudo bem? Vamos lá, gente. Quando a gente fala de lentes esféricas, o curso de lente esférica, ele trabalha de maneira paralela, né, com o curso de espelhos esféricos, gente. E neste caso, você tem que tomar cuidado apenas com o seu referencial a ser adotado. Venha comigo, gente. Eu desenho aqui duas lentes, tudo bem? A lente chamada de biconvexa e essa chamada de lente bicôncava. E o nome, a nomenclatura das lentes, você dá devido às faces externas. Olha aqui, ó. Esta primeira face é uma face convexa. Essa segunda também é convexa. Biconvexa, tá vendo? Esta daqui primeira é côncava e a outra é côncava. Então, para dar o nome a uma lente, você olha para as superfícies externas, tudo bem? E eu quero demonstrar para vocês simplesmente o comportamento óptico de cada uma delas, tá vendo? Das lentes chamadas de bordas finas, espessura fina e lente de borda grossa, não é? Olha só, gente. Se você tiver um raio de luz que esteja incidindo, ó, desta maneira que eu desenhei nessas lentes aqui, beleza? A lente de borda fina, ela é conhecida no mundo da física por ser uma lente chamada de lente convergente. Todo raio de luz que vem paralelo numa lente de borda fina, este raio de luz será aproximado passando por um ponto. E este ponto a gente chama de ponto focal, tudo bem? Olha aqui, ó, é o ponto focal. Então a lente de borda fina, nós iremos chamá-la de lente, olha só, convergente, beleza? Porque está sendo utilizada no ar, não é, gente? Lembra que o ambiente externo apresenta um índice de refração menor do que o da lente, não é? E se você tiver agora, neste caso, uma lente de borda grossas, não é? O comportamento é o oposto. Esse raio de luz será, olha só, afastado. Olha que belezinha aqui, ó. E você tem uma lente que a gente chama de divergente. Tudo bem, gente? Então tomem cuidado, tá? Iremos falar que lente de borda fina é chamada de convergente e lente de borda grossa iremos chamá-la de divergente, ok? Bem, e como eu vou representar essas lentes para vocês? Olha só, gente, se você olhar para as bordas dessa lente, você vai perceber que é como se fosse uma setinha para fora, ó, que nem eu representei aqui. E aqui você representa uma seta apontando para dentro, ó. Então, a esta lente aqui, nós vamos chamá-la, não se esqueça, né, ó, é a simbologia de uma lente convergente, setinha apontando para fora. E quando a seta é apontada para dentro, você tem aqui a lente divergente. É essa a nossa simbologia. E dependendo da posição que você coloca o objeto em relação à lente, você vai ter uma certa imagem formada. Vamos recapitular comigo? No caso da lente convergente, se você tiver um objeto que se encontra antes do meu ponto antiprincipal, aqui simbolizado por O e aqui simbolizado por I, pois é onde vai estar o objeto e onde vai estar a minha imagem. A imagem para este caso será uma imagem menor, invertida e real. Tudo bem? Guardem essa expressão aí. Se você tiver o objeto exatamente em cima do antiprincipal, a minha imagem vai ficar exatamente sobre o antiprincipal, de mesmo tamanho e invertida. Se você colocar seu objeto agora entre o antiprincipal e o foco, a sua imagem
aumenta, continua invertida e também continua real. Se você colocar o objeto exatamente em cima do foco, não haverá imagem sendo formada. E quando você coloca o objeto para a frente do foco, você tem o que nós chamamos de lente de aumento, não é? A lupa, pois a sua imagem formada vai estar nesta condição aqui. Tudo bem? Então, guardem esses casos, não se esquecendo que aqui eu preciso ter uma tela de projeção para que você possa visualizar essas três imagens invertidas aqui. Lembrando que o caso laranja representa a máquina fotográfica. Lembrando que o caso aqui, ó, do anteprincipal, você tem a lente que tem uma máquina de Xerox. O caso azul é o projetor de slides. E o caso aqui que eu desenhei em preto é a ideia da lupa, lente de aumento. E também quando você tem uma lente divergente, independentemente onde você coloque o objeto, neste caso eu só vou trocar a minha nomenclatura, onde está o objeto e a minha imagem, pois se eu colocar o objeto numa certa posição, a minha imagem formada vai estar nessas condições: virtual, menor e direita. As equações a serem utilizadas no curso de lente são as mesmas equações que você utiliza no curso de espelho esférico, tudo bem? A mesma ideia analítica passando por Gauss, e as três equações do aumento serão válidas aqui dentro. Mas agora prestem atenção, pois chegamos ao êxtase dessa nossa videoaula. Quando a gente fala em lente esférica, você tem que tomar cuidado com o referencial a ser adotado. Você percebe que ora a minha imagem está de ponta cabeça, ora ela vai estar em pé. Então, se você olhar as imagens que estiverem de ponta cabeça, isso significa que o seu referencial será um referencial negativo. Então, para esses três casos, cuidado, a imagem deve ser negativa. Agora, se você olhar as duas imagens virtuais, né, ó, nas duas lentes, você tem que a imagem está em pé, tá vendo? Ó? E esse I vai ser positivo. Só que agora, se você olhar as imagens reais e virtuais, você pode perceber que as imagens reais, elas estão aqui, ó, onde o meu X é positivo, tá vendo? E a imagem para mim agora, né, ó, você tem que só tomar um cuidado. E a imagem para você agora virtual, você teria o seu pelinha negativo. Chama a atenção de vocês para o referencial a ser adotado. Tudo bem, gente? Vou trabalhar um exemplo para vocês para mostrar que aqui nós somos todos unidos, ok? Não saia daí, gente. Bom, gente, então como eu falei, eu preparei um exemplo legal para vocês para mostrar onde os vestibulares podem pegar em questões sobre lentes esféricas, tá? Então, por gentileza, olha só, quando eu falei sobre o nosso referencial adotado, você tem que tomar cuidado se a imagem é real ou a imagem é virtual. Você lembra? Na lente esférica, quando a imagem é imagem real, ela é formada nessa minha região, não é? Nesse quadrante. E quando você fala que a sua imagem ela é virtual, ela porque ela está sendo formada neste quadrante. E você pode perceber que para a imagem real, o I é negativo e o pelinha é positivo, o que inverte para a imagem virtual. O pelinha vai ser negativo, só que o I vai ser positivo. E este exemplo que eu trouxe para vocês é somente para fortalecer essa ideia do meu referencial adotado. Olha só que legal. Eu falo assim, ó, uma lente projeta em uma tela uma imagem 5 vezes menor que o objeto. Sabendo que este objeto se encontra a 10 centímetros dessa lente, eu pergunto qual é a distância focal dessa lente. E ao mesmo tempo, que tipo de lente nós estamos falando? É uma lente do tipo convergente ou divergente? Pessoal, você já deveria saber qual tipo de lente aqui, não é? Pois, como eu desenhei na questão anterior, uma lente que projeta uma imagem
ela quis dizer com a palavra projeta que esta imagem é uma imagem real. E a única lente que produz imagem real é uma lente convergente, que eu vou provar para vocês aqui, tudo bem? Ao começar a interpretar o problema, eu vou tirar as informações necessárias. O exercício me falou que o meu P, a distância do objeto à lente, vale 10 centímetros, e você pode perceber que ele também me deu uma relação de aumento, não é? E ele falou que a imagem diminuiu 5 vezes. Então eu vou dizer que o aumento vai valer 1/5, não é? Percebe? A imagem e o objeto, percebe? Ó, a imagem ficou 5 vezes menor. Só tem um grande detalhe aqui, né, gente? Ao falar projeta e real, a gente sabe que eu tenho que colocar um negativo. E este negativo, eu estou querendo dizer para você que é uma imagem invertida, tudo bem, gente? Por ser real. E é exatamente isso que eu quero treinar em vocês. Então tomem cuidado. Ao interpretar num texto que a imagem é projetável, que é sinônimo de imagem real, você é que tem que colocar o sinal de negativo no seu aumento, ok? O vestibular não vai te dizer isso. É uma forma de pegadinha. E como agora a gente quer calcular o valor da distância focal, eu aplico a equação do aumento, não é? Olha só. O aumento vai ser foco que divide foco menos P. E agora ficou muito tranquilo, ó. Uma das equações mais utilizadas no curso de lente, tá? Ó. Perfeito? Se você realizar a multiplicação em cruz aqui, você tem menos F mais 10. Isto vai ser igual a 5F, tudo bem? Se você vier para cá, você vai ter então que 10 será igual a 6 vezes o meu foco. A gente vai ter o foco então como sendo 10 sextos do meu centímetro. E de novo provando para vocês que se o foco deu um valor positivo, é porque essa lente é uma lente convergente, porque se o meu foco desse negativo, aí sim seria uma lente divergente. Tudo bem, gente? Cuidado, hein? Falou a palavra projeta, estamos falando de uma imagem real. E se ela é real, ela é invertida. Não esqueça do negativo. Tudo bem, gente? Espero que essa dica sobre lentes esféricas tenha lhe ajudado. Fica aqui um abraço enorme, cheio de saudade da família Sinapse para vocês. E continue estudando, tá, gente? Até a próxima aí. Tchau!